Vocês estão prontos para receber de Deus? You ready to receive from God? Eu creio que Deus tem algo hoje preparado para si. I believe that God has something prepared for you this morning. Da mesma forma, eu tive que pregar ontem So in the same way that I preached yesterday, e durante esta noite Deus me incomodou muito com uma passagem que está em Filipenses 3. and last night God was really speaking to me through a passage in Philippians. E eu tinha decidido que eu iria usar a mesma pregação de ontem para hoje. So I decided to preach what I preached yesterday today. Mas Deus me começou a incomodar com esta passagem e ela falou muito forte durante a noite. But last night, this passage was saying a lot to me. E o tema desta mensagem é Abra a mão. So the title of the message is Let Go. Muitas vezes nós precisamos de abrir mão de muita coisa na nossa vida, A lot of times we have to let go of things in our lives, mas nós não queremos. but that we don't want to. É mais confortável nós mantermos aquilo que nós estamos habituados a ter na nossa vida. But rather, it's easier to hold on to what we already have in our lives. E eu queria ler a passagem que está em Filipenses 3, 13 e 14. So I'd like to read Philippians 3, verse 13. Let's read in English. It says, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Quantos de nós aqui já nos sentimos presos no nosso passado? So how many of us have felt that we were stuck in the past? Quantos de nós nos sentimos que aquilo que nós vivemos no passado nos persegue até aos dias de hoje? How many of us felt that things that happened in the past still affected us to this day? Muitas vezes nós nos sentimos presos por causa de culpa. A lot of times we're held back by guilt, Muitas vezes nós nos sentimos presos pela vergonha. by shame. Muitas vezes nós nos sentimos presos por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. For what we should have done and we didn't, E muitas vezes nós nos sentimos presos pelo nosso pecado. and by even our sin. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:17 The Bible speaks in 2 Corinthians chapter 5 que se alguém está em Cristo, nova criatura é e as escolhas velhas já passaram. Eis que se tudo se fez de novo. that if anyone is in Christ, he's a new creation. The old is gone, behold, the new has come. Eu creio que todos nós aqui já tivemos um encontro com Cristo. And I believe that most, if not all of us, have had an encounter with Christ here. E a Bíblia ela é clara, que diz que quando nós nos tornamos uma nova criatura, as velhas coisas, os velhos hábitos, eles deveriam passar na nossa vida. And the Bible makes it clear that when we encounter Christ, a new creation has come, the old is gone, and the new is here. E a questão que nós temos que parar para pensar é o seguinte: ok, se eu sou uma nova criatura em Cristo, então por que é que os velhos hábitos, aquilo que eu fazia no passado, ela continua a fazer-se presente na minha vida? And I suppose what sometimes we can think is, well, if I'm a new creation, why is it that my old habits and my old ways still persist to this day? Por que é que a minha vida não mudou de um dia para o outro? Why didn't my life change overnight? Em primeiro lugar, porque nós somos uma obra em construção. First, because we are a work in progress. Deus quer trabalhar na nossa vida progressivamente. God is working through us progressively. Tem coisas na sua vida quando você veio para Cristo que Deus consertou rapidamente. Maybe there may have been things that you had in your life that God fixed straight away once you encountered Him. Tem coisas na sua vida que quando você veio para Cristo que você simplesmente largou pecado, coisas que precisavam ser arrancadas. Sin, things that had to be let go of, you let go of that on the day you met Christ. Mas tem coisas que ainda você carrega ao longo da sua vida. But there are other things that you carry throughout your life. Mas Deus quer trabalhar diariamente para que você, cada dia, seja mais parecido com Ele. And Christ wants to work with you every day so you can be more like Him. Então o objetivo de Deus para a sua vida é que você seja cada dia mais parecido com Ele. So His objective for your life is that with every day that goes by, you can become more and more like Him. Nesta manhã eu quero falar sobre a vida de um homem que
ele impactou a história. Today, I wanted to talk about the life of man that impacted history, E até hoje ele é falado, and that to this day he's still spoken of. que é a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. That is the Apostle Paul. O apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente 13 livros no Novo Testamento. Paul said to have written 13 books in the Bible. Paulo, ele foi uma pessoa extremamente influente na proclamação do Evangelho. He was incredibly influential in the proclamation of the gospel. Mas quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos que existe uma história antes e uma história depois de Cristo. But when we look at Paul's life, we can see that there is a life before Christ and one after Christ. A primeira coisa que nós podemos ver é que Paulo não era Paulo, mas sim Saulo. And the first thing we see is that his name was actually Saul before he was Paul. E Saulo, ele era um judeu da cidade de Tarso. And Saul was a Jew from the city of Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade que era mercantil. Negócios. He came from a merchant city. Era uma cidade bastante influente. It was a very influential city. E era uma cidade em que muitas pessoas com bastante cultura estavam naquele lugar. And a very cultural city. Era como se nós estivéssemos na capital, As if it was a capital. onde havia escolas, onde havia empresas, onde havia as pessoas mais cultas e mais educadas. Where there was schools and enterprises and most educated people too. E Saulo, ele estudou em Jerusalém com os melhores professores e com os melhores teólogos. And Saul, he studied in Jerusalem with the best teachers of the law. Saulo, ele teve da melhor educação, ele sabia e conhecia muito bem a lei. He had one of the best educations, and he was very aware of a lot of aspects of the law. Na verdade, ele era um privilegiado, porque naquela época poucas pessoas tinham acesso a estudar. And he was himself privileged because not everyone had the opportunity to study at that time. Havia muitas pessoas que elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever. A lot of people did not even know how to read or write. Mas Saulo, que se tornou Paulo, ele teve esse privilégio. But Saul, who became Paul, had that privilege. Saulo era também um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor da igreja. Saul also persecuted the church. Esta era a vida de Saulo, que se tornou Paulo, This is the life of Saul, who became Paul, antes de conhecer a Cristo. before he met Christ. Eu gostaria que você agora parasse um pouco e você pensasse como é que era a sua vida antes de Cristo. So, I'd like for you to take a moment and just think about how was your life before Christ. Talvez você não perseguisse outros cristãos. Perhaps you didn't persecute the church. Talvez você até se considerasse uma pessoa boa aos olhos da sociedade. Perhaps you even considered yourself a good person at the eyes of society. Mas a verdade é que isso não invalida que você era um pecador e era uma pessoa que estava condenada à morte eterna. But the truth is that fact does not change that you are a sinner under judgment. Aquilo que mudou a história de Saulo e que mudou a sua história foi no dia que você teve um encontro com Cristo. What changed Saul's life and what changes your life is the day you encounter Christ. Mas ter um encontro com Cristo não é a meta só final. But you encountering Christ is not the final goal. Porque se fosse o objetivo de Deus você somente ser salvo, você era no momento em que você era salvo, você era arrebatado para a glória. Because if God's goal was that you would simply be saved, the moment you were saved, you'd just be taken to heaven. E todos nós ainda estamos aqui. But yet all of us are still here Porque nós temos uma missão aqui neste lugar. because we have a mission here. Mas Deus não quer que você seja exatamente como você era. But God doesn't want you to just remain the person that you were before. E o apóstolo Paulo, ele teve que abrir mão de muitas coisas que ele era, daquilo que ele sabia, para se tornar um verdadeiro cristão. And Apostle Paul had to let go of many things that he thought he knew, many things the way that he was in order to pursue Christ. E muitas vezes nós, como cristãos, nós dizemos que vamos a uma igreja, que fazemos parte de uma comunidade, que nós adoramos a Deus, mas muitas vezes a nossa vida ela não muda e as pessoas lá fora elas não conseguem ver realmente quem nós somos. And a lot of times, us as Christians can even go to a church every Sunday and do all that is right, but
we still hold on to things of the past, and people can't really see God in us. Muitas vezes as pessoas lá fora, elas não conseguem diferenciar aqueles que são salvos daqueles que não são salvos. Many times people outside can't even see a difference between those that are in the church and those that are outside. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver que Saulo, que se transformou em Paulo, ele começou a dar frutos. Havia uma diferença daquilo que ele era para aquilo que ele passou a ser. And we can see in Acts chapter 9 where Saul becomes Paul, and a difference began. E no início do capítulo 9 nós podemos ler o seguinte. So in verse 1 of chapter 9 says, "Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem." Saulo era alguém que odiava os cristãos. Saul hated Christians. Ele pediu autorização ao sacerdote para ter autorização para ir buscar essas pessoas e colocá-las na prisão. He asked the high priest if he could go to that place and bring those Christians back and put them in jail. Na verdade, ele odiava os cristãos. Ele não queria saber nada de cristianismo. He hated them. He wanted to have nothing to do with Christianity. Mas pelo facto de um dia ele ter tido um encontro com Jesus. But due to the fact that one day he had an encounter with Jesus, E esse encontro ele mudou a história da vida de Paulo. it changed his life forever. E nós podemos ver isso acontecer em Atos 9, 17 e 18. We can see that happening in verse 17 and 18 of chapter 9. E nós podemos ver que Jesus ele teve um encontro ali com Saulo e a vida dele foi transformada. And we can see Saul having an encounter with God and his life being transformed. Ele ia a caminho de Damasco He was on his way to Damascus para prender mais cristãos, to arrest more Christians. porque o passatempo favorito de Saulo era colocar cristãos na prisão. That was his favorite hobby. E a palavra de Deus diz que houve uma luz que o cegou e ele, a partir desse momento, ele teve esse encontro com Jesus. The Bible says that a light came from heaven and it blinded Saul. And in that moment, he had an encounter with God. E nós podemos ler também no versículo 17 e 18. So that was verse 4 to 6. And in verse 17 to 18, it says, Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Quando ele teve um encontro com Deus, ele ficou cego. When he had an encounter with God, he became blind. E ele precisou ter que ir ter com Ananias. And he had to go to Ananias. E quando ele visitou Ananias, When he visited him, a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo, the Bible says that he was filled with the Holy Spirit, que algo caiu dos seus olhos that something fell from his eyes, e também fala que ele foi automaticamente também batizado. and that he was also baptized. Muitas vezes, irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, A lot of times, when we have an encounter with God, os nossos olhos começam -se a abrir. in figure of speech, our eyes open. Nós conseguimos ver mais claramente como é que era a nossa vida. We can clearly see how our life was before. E existem coisas que automaticamente são mudadas. And there are things that can be completely changed. Mas tem coisas na sua vida que você precisa de arrancar. And there are other things that you just have to let go. Você precisa de ir lá e tirar essas coisas da sua vida. Go and take them out. Eu costumo dizer que cristianismo é uma parceria entre você e Deus. I tend to say that Christianity is a partnership between you and God. Se você continuar a caminhar sozinho, você nunca vai chegar a lado nenhum. If you try to walk by yourself, you'll never get anywhere. Mas se você faz uma parceria com Deus, But if you're in a partnership with God, em que você decide que quer caminhar com Deus, in which you decide that you want to walk with God, que você quer ser um verdadeiro discípulo, that you want to be a true disciple, em que você diz assim, Deus, eu quero que sejas tu a transformar a minha vida de dentro para fora. in which you say, God, I want you to transform my life from the inside out. E quando nós vemos aqui Saulo a ter este encontro e os seus olhos se abrirem, So when we see Saul having this encounter with God and
and his eyes being opened, houve algo que começou a aparecer como consequência. something happened as a consequence. E isso fala no versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. And verse 20 it says, "At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God." Então Saulo ele começou a ter consciência, em primeiro lugar, que Jesus era o Filho de Deus. So Saul was conscious in the first place that Jesus was the Son of God. E como consequência disso, ele começou a pregar And as as a boas novas. consequence, he began to preach Ele não conseguia ficar mais parado. because he couldn't stand still. O Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. The Holy Spirit began to work in his E life. ele tinha aquele desejo de poder partilhar com os outros. And he had that desire to share with others. Nós podemos ver nesta história duas coisas. We can see here two things. Primeiro, que todos nós temos um antes e depois de Cristo. That all of us have a before and an after. Nós temos um Saulo que se transformou em Paulo. Before and after Christ. So we have a Saul that became Paul. Nós temos um Saulo que era perseguidor da igreja, que se transformou em Paulo, que passou a ser perseguido por causa da igreja. That we had a Saul that persecuted the church, and then we have a Paul that became persecuted because he was part of the church. A segunda coisa que nós podemos ver é quando nós temos um encontro com Cristo, The second thing that we can see that when we have an encounter with Christ é que começa a haver evidências de um novo nascimento. is that there is fruit of this new birth. E nós começamos a mostrar às pessoas que estão à nossa volta, através das nossas atitudes, do nosso falar, da nossa forma de agir, que nós somos diferentes. Inevitably, we start showing the difference to people around us through our speech and through our actions. Paulo, ele começou uma longa cruzada. So Paul began a very long journey. E o objetivo de vida dele era poder levar a palavra de salvação do Evangelho, as boas novas, por todo o lado. And the objective for his life was to preach the gospel wherever he went. E se nós formos ler a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo ele fez várias viagens missionárias. And when we read about the story of Paul, we can see that he did a lot of missionary trips. Ele não ficou contente simplesmente de ele ficar ali, onde ele vivia, e falar do amor, da salvação àquelas Or pessoas. he wasn't satisfied to just remain in the place that he lived in and just talk about Christ just there. Paulo, ele tomou aquilo como um objetivo de vida, levar a palavra de Deus até o mais longe que ele poderia conseguir. He took that challenge upon himself to take the gospel as furthest away as he could. Mas para isso ele teve que abrir mão de muita coisa. But for that, he had to let go of a lot of things. Ele era uma pessoa, ele era uma pessoa intelectual, He was an intellectual person. ele era uma pessoa inteligente. He was a smart person. Muito provavelmente ele tinha um bom status, ele tinha uma boa condição social. He had a very good social status. Mas quando nós vamos ler a vida de Paulo, nós vamos ver que Paulo ele teve em sofrimento. But when we read about Paul, we see that he suffered. Nós vimos que ele passou fome. We see that he starved. Diz que ele passou nudez, passou frio. It says that that he went cold, Diz que ele naufragou. that he was in shipwrecks. Então, Paulo, ele passou por muitas tribulações. So Paul went through a lot of things. E ele podia simplesmente dizer, não, eu sou quem eu sou e ponto final. And he could simply say, you know, I am who I am and that's it. Isso não é para mim. This is not for me. Essa missão tem que ser feita por outro. This has to be done by somebody else. Mas Paulo, ele não se conformava. But Paul would not conform. E ele abriu mão do seu conforto. And he let go of his comfort, Ele abriu mão do seu status. of his social status, Porque ele amava, acima de tudo, a Deus. because above all, he loved God. E aquilo que nós podemos ver, principalmente em Paulo, And what we can see in Paul é que ele era uma pessoa que era falha. is that he was a flawed man, Mas ele tinha um amor muito grande pela obra de Deus. but he had a very great love for the work of God. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós dizemos assim, uau, Paulo, grande apóstolo. And when we look at Paul's life, we can have the reaction of, wow, like he was such a great apostle. Eu sou fã do apóstolo Paulo. I'm such a big fan of his. Mas a verdade, irmãos, But the truth is é que Paulo, ele era forte na sua fraqueza.
said he was strong in his weakness. Porque ele buscava se renovar em Deus. Because he sought to renew himself in God. E muitas vezes nós, como cristãos, And a lot of times, us as Christians, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. we need to recognize our weaknesses, Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. our flaws, Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores recognize that we're sinners, e abrir mão do nosso orgulho. and let go of our pride, Abrir mão, muitas vezes, da nossa religiosidade. let go of our religiousness, E nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. and become more like Christ. Porque quando mais nós nos aproximamos de Cristo, Because the closer we get to Christ, mais as pessoas à nossa volta elas vão saber quem nós somos. the more people around us will see who we are. Elas vão sentir o perfume de Jesus na nossa vida. They will smell the fragrance of Christ in our lives. Você já reparou que quando alguém tem um perfume agradável à sua volta, você quer se aproximar dele? Have you noticed that whenever someone has a very lovely fragrance, that you just feel like you just want to get closer? Eu não sei como é que você, mas, por exemplo, quando eu passo num shopping e tem uma loja de venda de perfumes, eu tenho logo a tentação de me aproximar daquela loja. So I don't know about you guys, but whenever let's say I'm shopping around and I just go through a shop that sells fragrances and it smells really well, just kind of makes me, I'm very tempted to just go in. Quando nós temos o perfume de Cristo em nós, So when we have the fragrance of Christ in us, quando nós temos os frutos do Espírito, the fruit of the Spirit, as pessoas elas vão começar -se a sentir atraídas para nós. people begin to feel attracted. Elas vão querer saber o que nós temos. They'll want to know what's different about us. E Paulo era assim. And so Paul was this way. Paulo, o seu respirar, o seu falar, o seu andar, a forma de como ele comia, tudo apontava para Cristo. Everything that he did pointed to Christ. Quando nós conversamos com pessoas que elas estão sedentas da palavra e se elas se alimentam da palavra e da presença de Deus, elas não conseguem falar de outra coisa senão de Deus e da sua palavra. When we meet people who are hungry for the Word of God and they feed on it every day, it's like they can't speak of anything else. Uma simples conversa sobre futebol ou outro assunto, ela vai parar na Bíblia, ela vai parar naquilo que Deus tem preparado para nós. A simple talk about the mundane can turn into a talk about the Word of God. Porque a palavra ela queima dentro de nós. Because it's something that should burn within us. A palavra também nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. The Bible also says that the mouth speaks what the heart is full of. O que é que a sua boca está a falar? So what does your mouth say? O que é que a sua mente te está a dizer para tu falares? What does your mind tell you to say? Paulo ele abriu mão de tudo para ser alguém relevante. Alguém Okay. relevante. Paul let go of everything to be someone relevant. Essa palavra relevante para mim ela tem batido muito na minha cabeça. So this word relevant has really been on my mind. Aquilo que nós fazemos no dia a dia hoje, nós como igreja, nós como pessoas, nós como profissionais, nós temos sido relevantes na vida, na sociedade, na comunidade. Is what we're doing today as a church and in our professional lives, in our relationships, are those things that we're doing relevant to this day? O desejo de Deus é que nós sejamos relevantes. God's desire is that we would be relevant. Talvez você diga assim, tá, mas eu não quero ser relevante para uma grande multidão. And you may say, no, I don't want to be like relevant for a crowd. Mas quando você começa a ser relevante dentro da sua casa, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, But when you're relevant in your home, in your spouse's life, in your kids, você já está a fazer diferença lá fora. you're already making a difference outside. Hoje nós temos várias famílias em que os pais, eles não conseguem ser relevantes na vida dos filhos. We have a lot of parents who can't be relevant in their children's lives. E são muitas vezes crianças que elas são criadas dentro da igreja. There can be a lot of kids that are raised in the church, Crianças que são expostas ao evangelho. exposed to the gospel, Mas muitas vezes os seus próprios pais, elas não são relevantes, elas não são influência. E quando eles crescem, eles simplesmente querem partir para o mundo. but those same children can have parents that aren't relevant, that aren't influential in their lives. And one day when they grow up, they might just say, I don't want any of this.
O nosso objetivo como pais não é manter os nossos filhos dentro da igreja. Our objective as parents aren't to keep our children in the church, Mas o nosso objetivo como pais é levar os nossos filhos para Cristo diariamente. but rather to guide them to Christ every day. Porque quando eles estão em Cristo diariamente, Because if they are in Christ, o mundo pode até os atrair, the world can even attract them. mas eles vão permanecer em Cristo. They'll remain in Christ Eles vão permanecer na igreja. and in church, Eles vão permanecer como igreja. and they'll remain as church, E vão fazer influência nas gerações futuras. and they'll influence future generations. Lucas 9, 23 diz o seguinte: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada um a sua cruz e siga-me. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. So these words were said by Jesus himself. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Whoever wants to be my disciple must deny themselves. Nós temos que nos negar. We must deny ourselves. Você é um seguidor de Cristo? Are you one of his disciples? Você tem se negado a si mesmo? Have you denied yourself? Você tem pegado e de dizer assim, Jesus, eu quero te seguir. Have you told Jesus that you want to follow him? Você tem feito essa pergunta? Done that? Cristianismo é uma vida de renúncia, uma vida de cruz. Christianity is a life of renouncing, a life of carrying a cross. Quando nós olhamos para a história de Paulo, foi exatamente aquilo que aconteceu. This is what Paul's life was all about. Se nós olharmos para a vida dos outros apóstolos, dos outros discípulos, foi exatamente a mesma coisa And que when we aconteceu. see the life of the other apostles, of the other disciples of Jesus, it's the same thing. Nós precisamos de abrir mão. We need to let go. Hoje o Evangelho chegou até si e até mim porque eles abriram mão do seu conforto. Today the gospel has reached all of us because they denied themselves. Eles abriram mão daquilo que eles mais gostavam, de muitas vezes estar próximo da sua família. They let go of things that of what they most liked. Lembrem-se que naquela época não havia avião, não havia carro, não havia transportes como há hoje. Remember that there was no transportation like back then, like we have today. Então, para fazer uma viagem missionária, muitas vezes levava anos. So a missionary trip could take years. Hoje é fácil, a gente apanha um avião, 12 horas, 14 horas, e a gente está do outro lado do mundo. Today it can be easier, you know. We could just grab a plane, and in a few hours you'll be at your destination. Mas naquela época não era assim. But at that time, it wasn't that way. E os apóstolos, os discípulos, eles abriram mão disso tudo. And the disciples, they let go of all their comfort Por amor a Deus. for love of God. E nesta manhã eu quero que nós pensamos o que é que nós precisamos abrir mão. And this morning, I just want us to think about what do we have to let go? O que é que nós precisamos abrir mão para que nós possamos ser falados que nós somos seguidores de Cristo? What do we have to be let go so that we will be disciples that follow Jesus? Discípulos fervorosos, Disciples on fire, discípulos que são apaixonados por Cristo, passionate about Christ, que não se importam de pagar o preço, that don't mind paying the que não se price importam de sofrer, or to suffer, que não se importam de dizer assim, eu te amo, Jesus, e eu quero seguir por onde tu queres que eu vá. to say that they love Christ and to go wherever He calls you. Uma das mensagens centrais de Jesus é, abra mão. So, one of the central messages that Jesus had was to deny yourselves. Abra mão de si mesmo, abra mão da sua glória. Let go of yourself, of your own glory. Muitas vezes nós somos tão soberbos And a lot of times we can be proud pelos talentos que nós temos, due to maybe the talents that we have, pelo dinheiro que nós temos, the money that we have, pelo carro, pela casa. the car, the house that we make. Será que nós estamos dispostos a abrir mão disso tudo por amor à obra? And I wonder, would we be willing to let go of all of that for Christ? Abra mão das suas vontades e viva para Deus. Let go of your own desires and live for God.
Jesus, quando ele estava prestes para ser crucificado, Jesus, when he was about to be crucified, ele estava numa luta interior. he had an inner struggle going on. Jesus disse assim: se puderes, passa de mim este cálice. And Jesus said, if it can be done, pass this cup from me. Mas seja feita a tua vontade. But let your will be done. Mas seja feita a tua vontade. Let your will be done. Muitas vezes nós não queremos passar por problemas. And a lot of times we don't want to go through problems. Sabe quais são as igrejas que estão a crescer mais? You know what? You know which churches are growing the most? São aquelas que não falam de problemas. It's those that don't speak about problems São aquelas que não falam sobre pecado. or sin. São aquelas que simplesmente vêm para Cristo e a tua vida vai mudar. Those that say that you come to Christ and your life will change A tua vida será maravilhosa. and it will be a wonderful life. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que cristianismo não tem nada a ver com isso. But the Bible says the opposite. Cristianismo é renúncia. Christianity is renouncing. Abra mão do seu orgulho e perdoe. Let go of your pride and forgive. Oh, como às vezes é difícil nós perdoarmos. How hard sometimes it is to forgive. Muitas vezes nós até dizemos: eu te perdoo. Sometimes we can even say, we forgive somebody. Eu te perdoo, mas fica lá e eu fico aqui. I forgive you, but you just stay far away from me. Fica aí. You stay there Eu não quero ter mais nada contigo. because I really don't want to have anything to do with Tu you. estás perdoado, mas eu quero que tu fiques longe de mim. You're forgiven, but I want you to just, stay far away. Isso é orgulho, irmãos. It's pride. Isso é orgulho que está dentro de nós. Pride within us. E nós temos que abrir mão do orgulho. Temos que ser humildes para que a gente possa realmente ter uma vida com Cristo como deve ser. Let us let go of pride and live a humble life. Abrir mão dos nossos bens, do nosso conforto para ajudar outros. Let go of your goods and your comfort to help others. Muitas vezes, irmãos, quanto é difícil nós abrirmos mão daquilo que é nosso. A lot of times it can be so hard to let go of what we have. Uma das coisas que eu ensinei aos meus filhos é eles a darem. One of the things that I taught my children was to give. É uma das coisas que eu sempre trabalhei na vida deles. It's one of the things that I always work with them. Bens materiais, Material goods, o amor, love, compaixão, passion, tudo isso nós precisamos dar. all that we must give. E um segredo que eu aprendi é que quando nós damos, nós recebemos. And a secret that I learned is that when you give, you receive. Não, e o mundo não diz isso. The world doesn't say Não, that. diz, fica para ti. Tu world- precisas de receber mais. The world says you need to hold on to that. Tu precisas ganhar mais, tu precisas conquistar You mais. need to earn more. You need to conquer more. Mas não é isso que a Bíblia diz. But that's not what the Bible says. A Bíblia diz que nós devemos suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão em necessidade. The Bible says for us to meet the needs of the orphans, the widows, those that are in need. E quando nós vamos ver a história da igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja, ela compartilhava, aqueles que tinham muito compartilhavam com os que tinham pouco. And when we see the first church, we can see that everyone shared with what they had with each other. E hoje eu olho e vejo no mundo cristão muita gente com muitos recursos e tantas pessoas com poucos recursos. And today I can see in the Christian world a big disparity between those that have a lot and those that have very little. E nós não estamos a falar de ímpios, não estamos a falar de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. And we're not talking just about people who do not know Christ. Nós estamos a falar de pessoas que têm um coração ainda fechado para dar. Rather, Christians that haven't learned to give. E por último, nós precisamos abrir mão do nosso passado. Another thing is for us to let go of our past. Nós precisamos abrir mão do nosso passado e começar a viver uma nova vida em Cristo. Let go of our past and begin to live a new life in Christ. Se você ficar preso no seu passado, naquilo que você era, naquilo que você viveu, nas suas experiências, você nunca vai ver aquilo que Deus tem preparado para si. Because if you get stuck in the past and who you were, what you experienced, your memories, you'll never experience what is new. Várias pessoas chegam ao pé de nós e dizem assim: eu ganhava tantas pessoas para Cristo, eu era tão ativo na igreja, eu fazia isto, eu fazia aquilo. A lot of people come to us and they say, "Oh, Pastor, like I used to be this way and that, and I used to do so much of this for Christ and things like that."
E essas pessoas, elas estão presas no seu passado. Those people are still stuck in their past. Elas estão presas nas memórias daquilo que elas viveram. The memories of what once was. Mas Deus é um Deus que se renova a cada dia, a cada manhã. But God is a God of renewal every morning. E todos os dias Deus tem algo novo para si. And so there's something different and new every day. Mas para isso você precisa ter vontade de receber aquilo que Deus tem para si todos os dias. But you need to be willing to receive what is new every day. Tem muitas pessoas que elas oraram no passado, mas elas não oram mais. A lot of people prayed in the past, but they no longer pray. Tem pessoas que leram a Bíblia no passado, mas não leem mais hoje. That read the Bible in the past, but no longer read it today. Um dia eu estava a conversar com uma pessoa e ela dizia assim, pastor, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar. I was talking to a person one day, and this person said, Pastor, I'm a person that loves to pray. Mas eu não leio a Bíblia há muitos anos. But I haven't really read the Bible in a lot of years. Eu comecei a pensar, como é que é possível isso? And I started to think, it's like, how is this possible? Como é que alguém pode dizer que é uma pessoa apaixonada por oração, por ter uma vida de comunhão com Deus e não quer e não tem comunhão com a sua palavra? How can someone say that they love to talk to God, to have communion with God, but yet not read what He has to say? Alguma coisa está errada. Like, there's something wrong. Porque nós precisamos da oração, nós precisamos da conversação com o nosso Pai. We need prayer, our conversations with our Father. Mas a Bíblia, ela é a palavra e a vontade de Deus para nós. But the Bible is His instruction to us. E a Bíblia fala também que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. The Bible also says that people perish for lack of knowledge. E nós vemos hoje que muitos cristãos são enganados porque eles não conhecem a palavra de Deus. Today we see a lot of Christians being fooled because they don't themselves read the Word of God. Então nós precisamos abrir mão, irmãos, muitas vezes do nosso conforto. So we must let go of our comfort many Nós times, precisamos abrir mão do nosso passado to let go of our past, e decidir hoje começarmos a ter uma vida diferente. and to decide today to have a different life. Talvez você esteja aí no seu lugar e diz assim, mas eu estou feliz, eu estou satisfeito com a vida que eu tenho. You may be in your place and think that, oh, I'm happy, I'm satisfied with the life that I have. Algo que você precisa de meditar. Something that you need to think about. Talvez você diga assim, mas eu faço parte de uma igreja, You may say, I'm a part of a church. eu até canto, eu oro, eu até prego a palavra. I may sing, I can pray, I can even preach the Word of God. Mas isso não é sinônimo, isso não é sinal que você tenha aberto verdadeiramente a mão para Deus fazer na sua vida. But that doesn't make you a Christian. Isso muitas vezes faz com que você fique preso no passado. As situações fazem com que você fique preso no passado. Some situations can get you stuck in the past. E você precisa se livrar disso. You need to let go of them. Você não pode mais ficar preso. Can't remain stuck. Coloque a sua mão assim, por favor. Stretch out your hand like this. Stretch it. Só quando você está com a mão aberta é que você pode receber. Only when your hand is open can you receive. Se você fizer assim, Because if you close it, você não tem como receber nada. it's hard to receive anything. Como é que eu vou colocar algo dentro da sua mão se ela está fechada? How will I put anything in your hand if it's closed? Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos assim. So us as Christians, we can be like this a lot of times. Deus quer derramar coisas novas na sua vida. Where God wants new things for our lives. Deus quer revelar-se a si coisas novas. To reveal Himself in different ways. Mas a sua mão continua fechada. But your hand is still closed. O seu coração continua fechado. Your heart remains closed. Não, eu sou cristão há 25 Oh anos. no, I've been a Christian for like 25 years. Eu nasci e cresci dentro da igreja. I grew up in the church. Como é que isso é possível? So how is that possible? É possível porque quando o seu coração está fechado, So it's possible because when your heart is closed, quando você está preso lá no passado, when all you do is think about the past, quando você não abre mão when you don't let go of anything, das suas coisas, your own things, você não consegue ver aquilo que Deus tem preparado para si. you can't see what God has prepared for you. Quando nós olhamos a história de Paulo, When we look at Paul's life, nós vemos uma transformação. we see a transformation. Uma transformação que ela foi tão impactante que até nos dias de hoje nós falamos sobre ele. A transformation that was so impactful that to this day we talk about E it. eu quero terminar como eu comecei. And I'd like to conclude in the same way I began.
Versículo de Filipenses 3:14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberba vocação de Deus em Cristo. Philippians 3:14 says, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Prossigo para o alvo. I press on toward the goal. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, perseguir para o alvo. That should be our goal in life, to press toward the goal. Isso fala que você precisa de agir, você precisa de andar. It tells us to act, to go forward. Você nunca vai chegar ao lado nenhum se você simplesmente chegar aqui e parar. You will never simply go anywhere if you just stand still. E você sabe que tem muitos cristãos que eles estão parados na sua caminhada cristã. There's so many Christians that have stood still for a long time. Talvez você conheça alguém assim. Perhaps you may know somebody like this. Talvez você até mesmo se sinta assim Or hoje. you could feel like this morning. Mas eu quero te dizer que Deus tem coisas melhores para si. But I want to tell you that God still has greater things. Eu não estou a dizer que estamos a falar de coisas materiais, I'm not even talking about material things. mas Deus tem coisas para si para fazer neste lugar. But God has greater things to do in you and in this place. Você é um missionário aonde você está. You're a missionary wherever you are. No seu lugar de trabalho, In the place where you work, na escola, in your school, no shopping, or in your shop. no seu carro. Você é um missionário. You're a missionary. Você é alguém que Deus selecionou para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. God selected you to go and preach the gospel to every creation. Está na sua mão. It's in your hands. É a sua opção. It's your option. Deus não te vai obrigar, God will not make you do it, mas Deus quer que você faça. but He wants you to. Você pode fechar os seus olhos. Can you close Gostaria your de orar eyes? por si. I'd just like to pray for you.